Você me deu aqui um presente, né? E depois eu quero até falar um pouco mais sobre perspectivas, tá? Mas você me deu um livro, né? Que você acabou até de citar mais ou menos sobre ele, que é Movimentos Miraculosos, né? Isso. Muçulmanos que amam Jesus. E você falou que aqui tem até relatos de histórias de Jesus Aparecendo. sem a ajuda de ninguém. Se revelando, aparecendo para muçulmanos. Pode compartilhar alguma dessas histórias com a gente? Sim? Cara, O que tá acontecendo pra galera saber o que tá acontecendo no mundo aí? Douglas, a missão é de Jesus, não é nossa. Cara, é ele que tá fazendo. Ele tá chamando a gente, dando o privilégio De participar, né? de participar, cara. E assim, se a gente não quer participar, ele vai fazer. Os anjos queriam, né? O apóstolo pedras Pedro vão falou. clamar, se for Exatamente. Então a gente fala assim, tem gente que fala comigo, então se Jesus tá fazendo, cara, você não entendeu que você tem o privilégio de ser a boca de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, cara. Olha o privilégio que os anjos não tiveram. Então Jesus está se revelando a essa galera, mas assim, é muito parecido com o relato de Cornélios, que tipo assim, os caras ficam, cara, Jesus apareceu, o homem de branco, quem é esse cara? Qual é a mensagem dele? Aí Jesus tem levantado os seus filhos e filhas, chega lá e compartilhar. Só que tá tudo pronto, né? É só chegar lá e geralmente falar. é sonho, É sonho, são sinais, milagres, realmente uma cura, eu ia dizer miraculosa, toda cura já é miraculosa, né? Uma cura, uma manifestação, assim, um encontro de poder entre o bem e o mal que eles veem e ficam impressionados. Porque é muito comum também dentro do mundo muçulmano o folk islam, que é o islã folclórico, que é uma mistura de paganismo de cada região. O cara que às vezes bate um tambor, mas também é muçulmano. Então eles estão buscando o poder. E, cara, e a gente sabe que o poder das trevas tem poder, mas é um poder limitado. Sim. Quando eles, cara, veem o poder de Jesus, do evangelho, eles ficam realmente extasiados. E aí Jesus usa isso para atrair. Sim. É muito louco esse livro. Muito legal. Eu quero indicar para todo mundo aqui. E esse é da editora lá. Não, é da editora Esperança. Esperança, A gente na missão árabe, a gente trouxe muitos livros pro Brasil, mas a gente penou um pouquinho, porque a gente ficava batendo na porta das editoras, né? Por favor, publica um livro para nós. Cara, a gente da missão árabe, a gente levantava a oferta para pagar. Tradução por nossa conta, um monte de coisa, cara. E aí algumas editoras falaram, não, a gente vai publicar para vocês, e a gente louva a Deus pela vida deles, né? E isso foi, mas... Uma vez eu tava com um casal e que a esposa é do Irã, né? E o marido argentino. E ele tava me dizendo algo, assim, que eu queria que você explanasse um pouco mais sobre isso. Ele falou assim que a fé do muçulmano ela é muito baseada na questão do declarar, né? Tanto que ele disse, quando você fala pro muçulmano, vamos declarar que então Jesus Cristo é o Senhor, é meu Senhor. Pra ele é determinante porque a fé é declarada. E ele tava me dizendo que o Alcorão só pode ser lido em árabe, né? Exato. E tem muitos muçulmanos que não sabem árabe, né? Exatamente. Que sabem a língua da sua nação sua ali, mas não sabem árabe. E que eles decoram o Alcorão inteiro sem saber o que estão falando. Exatamente. Isso é real? Sim, a palavra Alcorão quer dizer, a tradução para nós é recitação. É mesmo? É a palavra Al-Quran, a recitação. Então os caras realmente não leem, eles decoram. E tem que ser em árabe porque... é como se fosse uma língua santa. A língua de Deus para eles a língua do profeta é árabe, e a revelação, que é o Alcorão, é em árabe. Então tem que ser tudo em árabe. E aí, cara, o brasileiro ou outro que se converte ao islamismo, eles têm que fazer as orações em árabe. É trampo, velho. É trampo e tem que... Então não tem NVI? Não tem, cara, não tem. Não tem jeitinho não, cara. Entendi. Obviamente que tem... Tem em português, se a pessoa entender o que tá falando. Se você pegar e olhar na internet ou em algum lugar, quando tá em português não diz o Alcorão, diz os significados do Alcorão. É mesmo? Detalhe, isso aí, detalhe. Então o Alcorão... Só em árabe. Só em árabe. Só em árabe. Entendi. E eu, por falar um pouco de árabe, né, cara, quando eu vou pros países
que não falam árabe, por eu falar árabe, os caras já ficam assim. Já é uma Já é uma porta Olha só. para entrar com Jesus. Muito interessante. E qual que é a diferença, por exemplo, do muçulmano no Marrocos e o muçulmano aqui no Brasil? Há uma diferença, assim? Cara, não é fácil ser muçulmano no Brasil ou em qualquer país que não seja árabe, né? Porque Ok. lá tudo funciona de acordo com eles, né? Pô, aqui no Brasil, pensa comigo, cara. O cara que se converteu ao islamismo, casa dele, só ele é churrasquinho. Ele não pode comer a carne porque não é halal. Carninha de porco, O linguiça. que é uma carne halal? Carne halal é a carne que é sacrificada ao animal do modo correto pro muçulmano. Entendi. Então tem uma autoridade muçulmana que aprova. Exatamente. Como se fosse o kosher do judeu. É, Aham. talvez sim. Então, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, você vai no mercado, tá? Tem o símbolo halal. Ah, lá tem. Tem, pra eles comprarem. Então você imagina o brasileiro aqui, cara. Vai pra um churrasquinho com os amigos, futebol, linguiça. Não pode, cara. Não come. Não pode. É muito difícil pra ele. O preconceito, né? Você Uhum. imagina se o cara trabalha, uma mulher trabalha numa empresa e no outro dia ela chega de véu lá. Cara, vai sofrer uma Ok. discriminação gigante, né? Então é muito difícil para eles, brasileiros, realmente viverem a fé islâmica, a língua, a cultura, né, cara? E todas essas questões, né? E há, assim, um grande número de pessoas que se convertem? Ao islamismo? É. Sim, um certo número. Aqui no Brasil, a revista Isto É, já faz um tempinho isso, não sei, talvez uns 6, 7, 8 anos, fez uma pesquisa como é que os muçulmanos estavam crescendo no Brasil. Pasme. A maioria das pessoas que vinham para o islamismo no Brasil vinham de um contexto evangélico. Segura essa aí, cara. Cara, gente que, assim, teve uma crise com a Trindade, não foi discipulado com o Deus Trino, né? O cara é uma crise, não. O Islã, então, é monoteísta. Vinha a maior parte dos muçulmanos, porque um ateu, assim, o que ele vai fazer no islamismo, né? Cara, um outro que tem uma outra seita lá, uma religião, não. Mas, assim, o cristianismo e o islamismo e o judaísmo, eles são muito próximos em várias coisas. Então, muita gente das nossas igrejas, cara. É triste isso, cara. Por falta da palavra, né? Uma vez eu vi alguém fazendo uma análise interessante, era até em relação mais à Europa, né? Dizendo que a Europa, com todo pensamento liberal, né? Com todo progressismo e tal, ia se tornar cada vez mais imoral, né? E com uma libertinagem e uma liberdade que ia chegar num ponto que eles mesmos iam olhar e falar: não aguento mais, me dê a coisa mais moralista que você tiver. Exatamente. E as pessoas iam começar a abraçar a fé islâmica. Isso aí tá funcionando, cara. É mesmo? Tá funcionando agora. Porque eles realmente falam que a agenda do Ocidente tá em declínio e a imoralidade. E a gente sabe, né, cara? E realmente, pessoas que querem, então, um retorno... Vamos envergar pro outro lado. Qual é a coisa mais moralista que a gente tem? Cara, só que... Sim. Assim, se meus amigos muçulmanos estiverem assistindo isso daqui, eles vão talvez ficar meio chateados comigo, mas o que eu falo que o que falta no islamismo é uma coisa só: Jesus. Em qualquer coisa, né? Tirou Jesus, o que tem? Exato. Não tem nada, a verdade, cara. A vida, caminho, cara, o caminho. É isso, cara.